dia, professor Fábio. Bom dia, estudantes. É um prazer falar com vocês. Eu realmente não tenho muita prática de falar com pessoas que eu não estou vendo. Estou me sentindo como se fosse um locutor de rádio. Eu vou falar rapidamente sobre o que me levou a escrever o livro Cultura, um conceito antropológico. Na década de 80, era necessário um manual introdutório para atender a demanda do curso de Introdução à Antropologia na Universidade de Brasília. Então, eu escrevi esse livro exatamente para um público assim, iniciante, um público que fosse de início de curso universitário, do modo geral, não apenas de antropologia. E a preocupação central desse livro era fazer uma distinção entre o conceito antropológico de cultura e o conceito, o uso normal da palavra cultura. No Brasil, cultura sempre foi confundido com erudição. Era muito comum as pessoas dizerem que fulano de tal não tem cultura, ou fulano de tal tem mais cultura. Isso, do ponto de vista da antropologia, é totalmente errado. Todos os seres humanos têm cultura. Cultura não é erudição. Cultura é muito mais do que isso. Eu mostrei no livro que a principal definição antropológica do conceito de cultura é a definição do primeiro antropólogo, realmente, Edward Taylor, que era um inglês, em 1871, quando ele diz que cultura é tudo aquilo que o homem faz e que depende de aprendizado. Quer dizer, ninguém recebe uma herança cultural, a pessoa recebe a capacidade de operar um sistema cultural. Eu concordo muito com o antropólogo americano Clifford Geertz, quando ele faz uma comparação no que se refere à cultura, como se o nosso cérebro fosse o sistema hard. Ele está preparado para operar qualquer sistema cultural. E a cultura seria o software. Então, quando a criança nasce, ela não tem nenhuma herança cultural, mas ela está pronta para receber qualquer sistema cultural. De tal forma que, se uma criança for brasileira, mas for sequestrada e levada para um país estrangeiro, com certeza ela vai agir, falar e pensar sempre como do país em que ela foi criada. Pois bem, então essa ideia, né, eu acho que foi importante para fazer essa distinção, porque no Brasil continuam sempre usando o conceito de cultura como de erudição. Uma pessoa, em qualquer sociedade, uma pessoa pode até ser analfabeta, não frequentar um sistema escolar, mas ela já tem a base cultural para ser identificada como um membro daquela sociedade. Pois bem, então, o que eu queria mostrar também, né, durante o meu texto, foi as influências biológicas e ambientais no sistema cultural. Até o início do século XX, era muito comum teorias como determinismo geográfico ou então determinismo biológico. Acreditava que uma determinada cultura dependia totalmente de um sistema ecológico, né, geográfico. Eu mostro no livro o exemplo dos esquimós e do lapônio, que são dois povos que vivem numa mesma situação geográfica, numa região extremamente gelada e que geraram duas culturas totalmente diferentes, a tal ponto que os lapões domesticaram a rena, utilizam a rena como um animal de transporte, enquanto os esquimó, hoje chamado Inuit, a palavra esquimó hoje é considerada politicamente incorreta, os esquimó, eles sempre usaram a rena como caça, utilizando apenas para a sua alimentação. Então, não é, o meio geográfico, ele tem uma influência, sim, mas é uma influência limitada. Podemos dizer, é a cultura que é dominante, não é o sistema geográfico que é. Mas é lógico que existe uma determinação geográfica, porque em função, nós não vamos poder ter roupas para usar daqui, os esquimós não podem viver sem roupa no Polo Norte. Bom, e também uma coisa que era muito importante, né, porque uma das preocupações da antropologia
sempre foi lutar contra o racismo, contra a discriminação racial, é mostrar que não existe diferenças raciais importantes. As pessoas são um produto da cultura em que foram criadas. Eu conheci, por exemplo, entre os índios Kayapó, uma criança totalmente branca foi sequestrada quando pequena, e quando adulto ele agia, pensava exatamente como um índio Kayapó. Então o resultado é que este livro tem feito um certo sucesso, ele chegou na sua 26ª tiragem, tem todo ano publica cerca de 10 mil exemplares, e deixou de atender apenas o início da universidade. Alguns colégios paulistas, que eu saiba, estão usando já no final do 2º grau. Eu sempre acho que ele, de certa forma, contribui, né, para mostrar que as diferenças culturais são importantes e dá uma clareza ao conceito de cultura. Então, eu gostaria de começar, né, para não ficar muito tempo falando sobre o livro que as pessoas já leram, eu gostaria de começar pelas respostas que me foram enviadas. Eu acho que todas elas muito interessantes. Elas mostram que as pessoas leram e entenderam o livro. Né? Eu gostaria de começar pela questão primeira, que é do grupo constituído por Daniela Araújo, Edinaldo Sena, Geilson Lucena da Silva, Leandro Matos, Rony Peterson. A primeira questão, eu vou ler aqui, é: sendo a cultura uma forma de expressão da identidade de um grupo que se encontra em constante mutação, até que ponto o determinismo geográfico e biológico poderia afetar a formação cultural? Eu acho que essa resposta, de certa forma, eu já comecei, na minha fala inicial, eu já dei uma resposta, mas eu vou voltar ao tempo. É verdade, eu acho que quando se fala, a pergunta fala assim, em constante mutação, né? É uma verdade, mas eu acho que a palavra constante desenvolvimento seria melhor. A mutação me soa muito mais como um conceito biológico. De fato, não existe um sistema cultural estático, eles são dinâmicos, estão sempre se modificando, de tal forma que a mesma cultura de uma geração não é exatamente igual da outra. Né? Sendo uma pessoa que eu me considero um homem do século XX, não do século XXI, já tenho 80 anos, então eu encontro agora alguma dificuldade, às vezes, em comunicar com pessoas muito mais jovens, exatamente porque até o vocabulário vai se modificando. Isso é normal. Não existe sistema cultural estático. Todos os sistemas culturais estão se modificando, acrescentando coisa nova, abandonando padrões, substituindo padrões culturais uns pelos outros. Então a primeira questão, eu acho assim, essa influência do determinismo geográfico e biológico, né, ele é só considerado nocivo quando as pessoas acreditam demais nesta questão. Bom, a segunda pergunta diz: o livro Cultura, um conceito antropológico, buscou se familiarizar com o termo cultura e a sua evolução histórica, porém não houve a definição explícita do que é cultura. Seria subjetivo o conceito cultural? Se for subjetivo, o que explicaria essa subjetividade, uma vez que a cultura identifica um grupo? Eu não acho que seja subjetivo. Acho que no livro eu mostrei que existe uma série de definições para o conceito de cultura, mas nós sabemos exatamente o que é o conceito de cultura. O que nós não sabemos é o que é conceito de raça. O próprio Lévi-Strauss diz: antropólogo sabe o que é cultura, mas não sabe o que é raça. Cultura é tudo aquilo que as pessoas fazem independente e que depende de aprendizado. Por exemplo, o homem tem instintos biológicos. Uma criança, instintivamente ela vai aprender a andar. Mas ela aprende a andar
copiando o modelo dos seus progenitores, de tal forma que um antropólogo, uma pessoa mais observadora, vai perceber que pessoas de culturas diferentes andam, mas andam de maneira diferente. O modo de andar, o modo de pisar, o modo é diferente. Basta dizer, comparar como anda uma mulher brasileira com uma mulher chinesa ou japonesa. Existe uma diferença nisso, porque até o próprio ato, que é instintivo de andar, ele foi aprendido. Né? Quando todas as pessoas riem, aliás, todos os primatas superiores riem, todas as pessoas, mas o modo de rir é diferente. É muito comum as pessoas do povo brasileiro assim, falar, os japoneses riem todos iguais. Provavelmente eles pensam a mesma coisa. Eu, por exemplo, quando fui trabalhar com os índios Urubu-Capó no Maranhão, a primeira vez que um homem riu perto de mim, eu não sabia exatamente se aquilo era de fato uma risada ou uma ameaça, qualquer coisa desse tipo. Então, até essas expressões que são normais a toda a espécie humana, elas são, de certa forma, aprendidas. Agora, então, eu acho que usar a palavra subjetividade é um pouco complicado, porque há um consenso entre os antropólogos sobre o que é cultura. Eu passo, então, para o segundo grupo, né, que é Janilda Santos, Desiane Menezes, Criano dos Santos, Márcio Santana, Rosana Santos e Elane Fonseca. A primeira questão é: qual a influência da cultura no contexto educacional no sentido de formação do conhecimento do indivíduo? Bom, eu acho o seguinte, o contexto educacional, ele, de certa forma, ele vai aprimorar a cultura, ele vai dar mais possibilidade para as pessoas entenderem, mas, como eu disse, o fato de uma pessoa não ter frequentado uma escola não impede de que ele conheça os conceitos básicos da cultura, as maneiras de comportar, ele sabe como agir em determinadas situações. Né? Agora, é lógico que nós temos o que nós chamamos uma cultura erudita, né? Uma erudição dentro da cultura, por exemplo, há pessoas que se especializam e conhecem muito mais alguns aspectos, onde a música, a dança, as artes, do modo geral, que depende muito mais de aprendizados formais. Eu sou antropólogo que trabalho com sociedade, né, onde não existe um sistema formal de educação. Os índios Tupi-Guarani que eu trabalhei com grupos de contato muito recente, ele não tem um sistema educacional, mas tem um sistema de transmissão de cultura. As crianças estão sempre aprendendo com os adultos, sempre estão aprendendo com o mais velho, e sempre estão... E, de certa forma, nós podemos até dizer que recebem informações a respeito dos mitos, né? E os mitos são, de certa forma, considerados por esses povos como uma história verdadeira. A segunda questão é qual a relação específica da reconstrução antropológica sobre cultura, suas práticas, crenças e religiões. Né? Quer dizer, mais uma vez vou citar o Clifford Geertz, que é um antropólogo, que ele acha que o trabalho do antropólogo, né, ele não é muito fazer o que foi chamado de reconstrução antropológica aqui, é muito mais um trabalho de interpretação. Ele busca interpretar outra cultura. Na verdade, um antropólogo, ele é um tradutor. O que ele tenta mostrar quando ele estuda uma cultura diferente, ele tenta explicar essa outra cultura para a sua própria cultura. Então, é uma espécie de tradução e de interpretação. E por isso não é uma ciência exata. E os antropólogos sempre têm uma grande preocupação quando dois antropólogos diferentes trabalham com o mesmo povo, porque é uma grande possibilidade de fazer interpretações diferentes para um mesmo fenômeno. Não é uma ciência exata como a física, a química, a biologia. Um antropólogo é um observador, ele não dispõe de instrumentos.
Ele é o próprio instrumento. Então, é a sua observação participante, a sua convivência com aquela sociedade é que faz com que ele seja capaz de fazer interpretações que nós possamos dizer mais aproximada da realidade cultural que ele estuda. A terceira questão, né, é do grupo composto por Herenilton Farias, Jaqueline Lucena, Marcos Augusto, Maria das Graças e Josiane Silva. Bom, a primeira questão é o seguinte: apesar do etnocentrismo gerar guerras e preconceito entre povos de cultura diferente, na sua opinião, o mesmo é importante para preservar a cultura de cada país? Bom, eu sempre digo para os meus estudantes que toda a sociedade humana tem que ter um pouco de etnocentrismo. Quer dizer, ela tem que acreditar, de certa forma, que ela é uma sociedade especial, que ela é uma sociedade diferente. Agora, quando nós falamos palavra etnocentrismo, nós estamos referindo a uma situação patológica, aquelas pessoas que são tão etnocêntricas que desprezam as outras sociedades. Eu acho que cada povo ele tem que acreditar que vale a pena viver naquela sociedade, porque senão vai cair num estado de apatia, num estado de desorganização, uma situação de crise. Né? Então, toda a sociedade humana, de certa forma, ela tem um pouco de etnocentrismo. O etnocentrismo exagerado é que é negativo. Por exemplo, vamos imaginar assim, eu fiz uma questão de colocar como anexo no meu livro um texto do antropólogo Ralph Linton sobre um dia do homem, um dia na vida do homem americano. Esse texto foi escrito durante a Segunda Guerra Mundial. E toda vez que um país está em guerra, é normal, é natural que ele se torne muito mais etnocêntrico do que usualmente. E ele, preocupado com o fato que os Estados Unidos, durante a guerra, passou a se considerar assim, o maior, o melhor povo, mais poderoso, tudo, ele então escreveu esse artigo, que é muito interessante, e eu somente coloquei um trecho do artigo, mostrando que a maior parte das coisas que o homem americano faz, ele aprendeu com os outros povos. Os antropólogos acreditam mesmo que se não fosse a difusão cultural, se não fosse a comunicação entre as diferentes sociedades, nós estaríamos vivendo numa situação igual ao Paleolítico. A segunda questão é, em termos de pesquisa de campo, com relação à interferência da cultura no... vou ler outra vez que eu li mal. Em termos de pesquisa de campo, com relação à interferência da cultura no plano biológico, qual caso te chamou mais atenção? Eu fiquei pensando muito exatamente nesta questão, né, porque os antropólogos às vezes defrontam com situações muito difíceis, né? Situações assim que quando estudam sociedade diferente, né, que eles podem ter a possibilidade de presenciar casos como infanticídio, crianças pequenas que são sacrificadas por determinado motivo. Eu realmente não tive a felicidade de nunca ter presenciado alguma coisa desse tipo, mas, por exemplo, entre os índios tupi, é impossível que uma pessoa tenha um casal de gêmeos. É como se fosse um preceito religioso. Ele se considera descendente de gêmeos míticos, então não pode ter. Então, no caso de nascer um par de gêmeos, um casal de gêmeos, um dos dois tem que ser sacrificado. Os índios Tapirapé, no norte do estado do Mato Grosso, uma mulher não podia, por motivos religiosos, ter mais do que 3 crianças. E como eles não tinham métodos anticoncepcionais, então a criança era sacrificada pela própria mãe a partir do 3º caso. Essa prática já foi abandonada, mas
Isso é muito comum, né, que é muito comum não, é muito possível, né, que a gente encontre essa possibilidade. Eu colocaria, né, a deformações físicas como, por exemplo, eu trabalho com o grupo Tupi, que a deformação física que eles têm é que o homem perfura o lábio inferior, ou seja, ele coloca um temequá nesta parte aqui. Isso é muito menos agressivo, por exemplo, que o índio caiapó, vocês todos conhecem o Raoni, que pode ter o lábio fortemente modificado, né, por um batoque, a própria orelha deformada. Quer dizer, há casos na África de mulheres que têm o pescoço muito mais comprido, ou então o caso dos antigos peruanos que deformavam o formato do crânio da pessoa para tornar mais curvo, né, mais comprido, vamos dizer. E eu diria, né, os africanos, Benguela, que hoje nós temos no Brasil uma grande parte da população negra e afro-brasileira descendendo do Benguela do sul da Angola, que afinavam todos os dentes, né, para ficar com um aspecto mais agressivo, como se todo dente fosse caninos, e o que levava, né, de certa forma, a esses dentes se tornarem mais frágeis e a pessoa ficar sem dente muito antes do tempo, né? Daí, em português, a palavra banguela passou a ser usada para aquelas pessoas que não têm dente. Mas essa é uma questão interessante, eu acho que teria muitos outros exemplos. Eu diria uma coisa, a circuncisão feminina muçulmana, não é? Ou, não só muçulmana, mas de vários povos da África que tem essa prática, e assim por diante. Chegaria agora, então, ao quarto grupo, que é Daniela Rocha, Tiago da Silva, Graziela da Ressurreição, Maria Lucivane, Paulo de Jesus. Até que ponto podemos compreender diferentes culturas de acordo com as mudanças nos padrões ideais da sociedade, sem sermos preconceituosos com as antigas culturas? Bom, eu acho que esses padrões estão sempre mudando, né? Esse é o problema. Por exemplo, quando eu era jovem, né, a diferença entre sexos era muito mais acentuada, né? Quer dizer, o homem vestia de um modo, a mulher vestia do outro, até o próprio comportamento era bem diferenciado. Hoje nós temos tendência para o que se diz uma moda unissexual, a pessoa usa um modo diferente, né? Então, de certa forma, né, a gente está sempre lidando, né, com essa mudança, né, que ocorre entre as diversas sociedades humanas. Eu chamaria atenção aí para um ponto que tem a ver com essa questão, né, a questão do turismo, né? As pessoas viajam muito hoje e vão para países onde tem costumes totalmente diferentes, né? Onde um gesto inofensivo nosso pode, às vezes, ser colocado como uma agressão, né? É coisa desse tipo, né? É muito comum, né, na cultura brasileira, as pessoas gostam muito de se tocarem, de abraçarem, beijarem, coisas desse tipo. Existem povos que, os anglo-saxões, por exemplo, que eu até brinco que eles têm uma espécie de uma redoma em volta deles, não gostam muito de contato físico. Então, eu acho que os turistas têm que pensar muito antes de viajar para saber exatamente quais são os padrões que ele não deve levar lá para fora, porque pode, às vezes, até ser fortemente agressivos. Bom, aqui, o quinto grupo, esse é o quarto, só teve uma questão. O quinto é Márcio Ailan, do Silene do Santo e André Ricardo. Qual a importância da difusão cultural dentro da antropologia? Eu acho que, sem querer, já respondi essa questão, né? Quer dizer, quando eu disse que usei o termo do Ralph Linto. A difusão é muito importante. O contato com outra sociedade é muito importante, de tal forma que permite que uma invenção que é benéfica pode
feita num país pode ser benéfica para toda a humanidade, né? Então existe, e também as coisas negativas também se difundem, né? Então a difusão ocorre cada vez mais nesse mundo, né, que me permite, né, sentado aqui na minha sala, conversar com vocês, coisa que era impossível num período muito recente da história do nosso país. Eu acho que a difusão é importante, eu acho, e não é uma coisa preocupante, porque é o seguinte, cada povo faz uma escolha. Por exemplo, nós vestimos, eu brinco com os estudantes na universidade, quando eu fiz faculdade, o estudante ia para a universidade de terno e gravata. Hoje eles vão de calça jeans, tênis, né? Ou seja, um estudante brasileiro é exatamente igual era um estudante americano antes dos brasileiros usar essa roupa. De tal forma que um antropólogo americano, Robert Carneiro, ele disse, primeiro, quando eu vim no Brasil, eu achava os estudantes diferentes dos estudantes americanos. Agora eles são iguais, eles vestem da mesma maneira, né? Eu acho que isso foi, né, uma difusão importante, por o seguinte, num país tão quente como o nosso, a gente estava usando roupas europeias totalmente formais, com uma cultura como a nossa, que preza muito a informalidade, né? Então, acho que há padrões culturais que são bons de ser copiados, há padrões culturais que devem ser copiados, mas isso não impede que nós tenhamos nossos padrões intocáveis, né? Por exemplo, por mais poder que os Estados Unidos, com seus métodos de comunicação, têm, eles não têm o poder suficiente para fazer o Brasil, os brasileiros, parar de jogar futebol e jogar beisebol, por exemplo, né? E nós temos que considerar também que o próprio futebol, né, é um processo que nós importamos da Inglaterra. A segunda questão desse grupo é de onde surgiu a ideia de sistemas culturais versus sistemas culturais pré-lógicos e qual a sua posição a respeito. Realmente, né, quer dizer, eu acho que a primeira vez que esse termo foi usado foi por Levi-Brill, no seu livro A Mentalidade Primitiva, né? Agora, eu acho que usar esse termo pré-lógico ou lógicos é uma coisa meio complicada, porque cada sistema social tem sua própria lógica, cada sistema social cria sua própria lógica, né? Então, eu acho que é importante mostrar que não existe uma mentalidade primitiva. As pessoas antigamente pensavam que o próprio cérebro das populações que nós chamamos de primitivas ou indígenas era diferenciado, não tinha passado por processo evolutivo como o nosso passou. O exemplo que eu sempre cito, né? Há um filme agora sobre os irmãos Villa-Boas, mas eu trabalhei no Xingu, havia um índio Caiabi, que na sua juventude ele era um caçador de cabeça, mas com a integração no Parque Nacional do Xingu, né, ele aprendeu a pilotar avião. Ele conseguia pilotar um avião, que ele aprendeu vendo um piloto lá do parque junto. Então, uma cena muito bonita desse filme sobre os Villa-Boas, exatamente quando um índio pilotando um avião sobrevoa o parque, né? O cérebro, eles têm, na verdade, uma cultura diferente, mas tem um cérebro exatamente igual ao nosso e que pode agir dentro de esquema lógico bem complexo. Bom, basta dizer que todos eles agora, a maior parte da sociedade indígena brasileira, estão munidos de computador, laptops e câmeras de televisão. Bom, e a quarta pergunta, né, essa se refere à Conferência de Lévi-Strauss da Unesco, principalmente de 1951 e de 1971. Bom, a de 1951 está muito ligada a uma reunião que eu cito no livro, organizada pela Unesco após a Segunda Guerra Mundial, quando
se fez um manifesto para provar que todos os homens são iguais e que as diferenças raciais não têm muita importância. Nessa época, a Unesco providenciou a publicação de um livro chamado Raça e História, né, em que o Lévi-Strauss tem um texto com esse nome. É um texto que eu utilizei muito, né, quando fazia aula, nas minhas aulas, quando queria se falar contra preconceito racial, racismo, etnocentrismo, coisa desse tipo. Em 1971, né, novamente o Lévi-Strauss foi convidado para fazer uma conferência, e essa conferência causou uma grande perplexidade, né, exatamente porque ele tinha ideias que foram consideradas diferentes das que ele enunciou 20 anos antes. Pois bem, eu, na verdade, tenho que confessar, eu não conheço o texto de 71. Conheço a repercussão do texto, né, e li um livro de entrevista do Lévi-Strauss chamado De Perto e de Longe, quando ele diz que eu sou entrevistador, e quando ele explica a reação que houve ao texto, o que ele quis dizer que todas, né, sociedades, todas as culturas, elas se defrontam com as outras, se consideram melhores que as outras, e fez uma explicação toda, mas eu não tenho possibilidade de fazer uma avaliação, porque, embora eu tenha lido Raça e História, eu nunca li Raça e Cultura. Tá? Aliás, é uma coisa que eu pretendo fazer agora, depois disso, procurar onde, nem sei exatamente aonde foi publicado esse texto. Bom, então são essas respostas que eu podia dar às questões que me foram colocadas, né? Lamento o fato de não estar podendo ver o público, né? Conhecer as pessoas para quem estou falando, mas tenho certeza que as questões mostraram que todos leram com atenção o livro, e espero que tenham gostado do mesmo, né? Porque é um livro que me dá muita satisfação, porque muitas vezes encontro pessoas nas mais diferentes situações que vêm dizer para mim: olha, eu li o seu livro. Então, pessoas que eu jamais imaginaria que teria lido um livro de nível universitário, né? E com isso eu fiquei muito grato pelo convite, essa possibilidade de falar com vocês. Então, desejo a todos um bom dia.